Ó, hoje a gente mergulha num livro que, nossa, todo mundo já ouviu falar. Pai Rico, Pai Pobre. Vendeu mais de 40 milhões de cópias. É gigante. Um fenômeno, sem dúvida. Pois é. Só que recebemos uma análise que faz uma pergunta, assim, meio incômoda. Por que tanta gente lê esse livro e, bom, não fica rica? É a pergunta de milhões, literalmente. Exato. Então, o nosso papo hoje é justamente investigar as ideias do livro, mas com o olhar dessa análise crítica, sabe? Pensando na aplicação prática aqui no Brasil, é uma visão sem filtros, para ir direto a ponto. Ótimo. Vamos lá. Ok, então, vamos desempacotar isso. A base do livro, todo mundo lembra, é aquela comparação. O pai rico, que investe, compra ativos, faz o dinheiro trabalhar para ele. Certo. E o pai pobre, que foca mais em estudar, ter um emprego seguro, aquela coisa mais tradicional. Uma ideia forte, né? Sim, muito forte. E é aí que a análise já começa a colocar o dedo na ferida. Justamente na recomendação mais famosa. Compre ativos. Ah, o mantra do livro? Exato. A crítica que a fonte levanta é que, para a imensa maioria das pessoas, isso é quase inviável como ponto de partida. Pensa bem, sem capital inicial, muitas vezes sem nem ter uma reserva de emergência. Como é que faz? Fica difícil mesmo. A fonte usa uma analogia que eu achei bem forte. Diz que é como mandar alguém que está passando fome guardar comida para depois. Ignora a necessidade imediata, sabe? Nossa, pesado. E essa desconexão com a realidade parece ser um fio condutor da análise, não é? O que mais ela aponta? É bem por aí. Outra ideia famosa do livro. Trabalhe para aprender, não só para ganhar dinheiro. Bonito, né? Parece nobre. Parece. Mas a análise questiona. Tá, mas e as contas para pagar enquanto você só aprende? Argumenta que, para quem não tem uma rede de segurança financeira, isso pode soar até como uma romantização da precariedade. Fica lindo no papel, mas na prática, Complica a vida de quem tá ralando para fechar o mês. exatamente. E tem mais, o famoso empreenda. A análise traz uns dados da nossa realidade aqui do Brasil que são um verdadeiro choque. Que dados são esses? Olha, mais da metade dos microempreendedores individuais, os MEIs, sabe? Aquela turma que se formaliza para trabalhar por conta. Sei, claro. Então, mais da metade fatura menos que um salário mínimo por mês. A análise argumenta que focar só na mentalidade empreendedora ignora barreiras enormes: imposto, burocracia, juro alto, dificuldade de conseguir crédito. Nossa, menos de um salário mínimo. Isso coloca aquela ideia de basta querer e ter a mentalidade certa em outra perspectiva, né? Completamente. E tem a crítica que o livro faz à escola por não ensinar finanças. Nisso, a análise até concorda. Ah, concorda. Concorda com a premissa, sim. Falta educação financeira formal. É um problema real. Só que aí vem a ironia que a análise aponta. O próprio livro, segundo a fonte, diz o que fazer, investir, empreender, mas falha em mostrar como começar do zero. Especialmente para quem não tem recurso ou conhecimento prévio. Entendi. É como, sei lá, receber o mapa do tesouro, mas sem bússola, sem indicação de por onde começar a trilha, fica faltando a parte prática para quem mais precisa. Entendi. Então a crítica não é só sobre os conselhos serem difíceis, mas sobre serem incompletos, talvez. Principalmente para quem está começando sem nada. Isso leva a um ponto que a análise acha bem perigoso, né? Exatamente. Aqui é onde fica realmente interessante, na minha opinião. Talvez a crítica mais forte da fonte seja sobre a culpabilização da pessoa. Aquela mensagem meio escondida de que, se você não enriqueceu, é porque pensa pequeno, não tem a mentalidade certa. Ah, a culpa é sua. Isso. E a análise diz que isso é perigoso porque tira o foco das questões estruturais, sabe? Desigualdade de acesso, falta de política pública de apoio, o peso do lugar onde você nasceu, da sua condição socioeconômica. É mais fácil culpar o indivíduo do que questionar o sistema todo. Faz todo sentido. Culpar a mentalidade ignora as barreiras reais que a pessoa enfrenta no dia a dia. Bom, mas diante desse cenário todo, dessa crítica forte, a análise oferece alguma alternativa? Aponta caminhos mais pé no chão? Sim, oferece. E é interessante ver como as sugestões são focadas no básico, no que é factível aqui no Brasil. Primeiro, a regra de ouro que todo mundo deveria seguir, mas que às vezes é esquecida: gastar menos do que se ganha. O básico do básico. Parece óbvio, né? Mas sem isso, não tem como construir nada.
É o fundamento. Verdade. Que mais? Segundo, buscar ativamente aprender o mínimo sobre finanças. Entender juros compostos, os que trabalham a seu favor e os que te afundam, como funcionam dívidas, como montar um orçamento simples que seja. A fonte até lembra que hoje tem muito conteúdo bom e de graça na internet, no YouTube, em blogs. Não precisa de guru, só de disposição para aprender. A informação está mais acessível. Muito mais. E terceiro, um ponto que bate de frente com a ideia de precisar de muito dinheiro para começar. Comece pequeno, mas comece logo. A análise defende que é muito melhor investir, sei lá, R$ 10, R$ 20 todo mês consistentemente, do que ficar esperando ter R$ 1.000 na mão que talvez nunca cheguem. A ação, mesmo pequena, cria o hábito, o aprendizado. Isso é importante. Começar, mesmo com pouco. Exato. A consistência é chave. Então, tá. Juntando tudo isso, o que essa análise toda significa, no fim das contas? Parece que ela reconhece um mérito no livro, né? Por ter popularizado a ideia de inteligência financeira. Reconhece sim. Esse é um ponto central da análise. O pai rico, pai pobre acertou muito ao colocar a educação financeira na conversa, na pauta. Onde ele erra, segundo a fonte, é ao vender um modelo muito específico de enriquecimento, muitas vezes baseado numa realidade americana, de quem já parte com alguma vantagem, como se fosse um plano universal, acessível para todo mundo, sabe? Ignorando as dificuldades reais da maioria. Entendi. A fonte usa uma metáfora que eu achei ótima. É como mostrar a foto de um castelo lindo e maravilhoso. O sonho. O sonho. E aí entregar um balde furado para a pessoa buscar água e começar a construir. Mostra o objetivo, mas a ferramenta para chegar lá não serve para a realidade de muita gente. Uma imagem potente mesmo, desconectada da realidade prática. Precisamente. Então, a mensagem final que a análise reforça é: os princípios de boa gestão financeira, tipo gastar menos, investir, aprender, eles são válidos, sim, mas precisam ser adaptados de forma radical à sua realidade, ao seu contexto. Copiar fórmula mágica de best-seller gringo sem pensar criticamente, pode levar mais à frustração do que à prosperidade. Adaptar à própria realidade. Faz sentido. Total. E isso, pensando bem, levanta uma questão importante, que talvez vá até um pouco além da análise específica do livro, né? Qual questão? Se os conselhos individuais, como os do livro, têm limites tão claros, especialmente num país com tanta desigualdade como o Brasil, que tipo de mudanças maiores, estruturais, talvez em políticas públicas, seriam realmente necessárias para tornar o bem-estar financeiro algo mais possível para a maioria? Algo que vá além do que a autoajuda financeira consegue oferecer, superando essas barreiras que ela muitas vezes ignora. Uma reflexão profunda para a gente terminar. Que mudanças sistêmicas fariam a diferença real? Fica aí a provocação.